Mega, volta para cá, você traz apuração para a gente sobre o Pix. O governo está numa ofensiva por esse tema que também acaba dividindo muitas vezes, né, um lado e outro aqui no Brasil de eleitores brasileiros, abrindo uma discussão sobre defesa de soberania. O Pix que foi por tantas vezes já mencionado por integrantes da Casa Branca como um problema, Isabel Mega. Tainá, ontem a gente começou a mapear isso aqui durante o Bastidores e aí ao longo do 360, mais membros do governo Lula começaram a fazer postagens com essa ideia de defesa do Pix. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Que a coisa está direcionada a partir principalmente daquele cochicho do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Sidônio Palmeira, em um evento na Bahia ontem, lá no pé do ouvido do presidente Lula, para lembrá-lo de falar do Pix. Por quê? Porque isso é orientado pelo governo. O governo está escalando essa questão do Pix porque vê a oportunidade de trazer de volta muito do que foi aquele mote de defesa da soberania no ano passado, que, aliás, ajudou o presidente Lula a se recuperar um pouco em relação à margem de desaprovação. Tínhamos o tarifaço, o governo Lula começou com uma campanha para dizer que o Brasil é soberano, para defender essa ideia, utilizando as cores verde e amarela, que por tanto tempo acabaram sendo mais apropriadas pela direita do que pela esquerda, provocando uma divisão também disso. E o governo hoje utiliza essa linguagem para tentar recuperar um pouco aquele mote do ano passado, que foi uma estratégia tida como bem-sucedida. Diferentes ministros, parlamentares estão indo para as redes sociais para falar sobre esse assunto. Teve um vídeo, por exemplo, ontem à tarde, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, tratando justamente que o Pix é do Brasil. E do outro lado, a gente tem também uma tentativa de Flávio Bolsonaro de também ir por esse discurso de que o Pix é do Brasil, porque sentiu que isso pode ser usado pelo governo Lula contra ele. Alguns parlamentares da base aliada do presidente Lula têm tentado encostar isso justamente lá naquele evento que Flávio Bolsonaro participou nos Estados Unidos, uma cúpula da ultradireita americana, para dizer que pode ter algum tipo de conexão. O próprio ministro Guilherme Boulos chega a fazer uma referência em relação a isso. Então, hoje, a gente tem o Pix sendo usado como tema dessa pré-campanha eleitoral, que já tem todos os contornos do discurso de candidato de um lado e de outro. E isso também tomando conta das redes sociais, com essa dualidade que se cria em relação ao Pix, né? Um pouco semelhante do que a gente viu lá atrás, quando tinha um Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição, que tentava se colocar também como o pai do Pix numa defesa disso. E hoje a gente vê o cenário dos Estados Unidos com a investigação comercial que foi aberta e que está agora na fase de conclusão, também levantando isso, porque esse assunto voltou à tona justamente porque há no discurso dos americanos mensagens que são contrárias à utilização do Pix como se fosse uma espécie de prática desleal. Pois é, e do outro lado o Flávio Bolsonaro também defendendo, porque não tem nem como ele se colocar contra. Não tem o que fazer, né? Foi criado durante a gestão do Campos Neto, quando o Bolsonaro era presidente. Então, né, fica ali, os dois acabam se unindo nesse mesmo discurso com justificativas diferentes, porque a ano eleitoral precisam ter alguma contraposição, mas de todo modo, enfim, não tem como ser contra, né, ter uma ideia contra o Pix ou ser a favor do que os Estados Unidos está propagando, até porque tem os interesses econômicos dos Estados Unidos, o que está por trás disso é a defesa dessas grandes instituições, né, de grandes empresas, de cartão de crédito, tem todo um interesse oculto que não é só a crítica pela existência do Pix, é como os Estados Unidos se veem prejudicados financeiramente.